Entendo exatamente o que você está falando sobre racismo. Eu mesma já fui chamada várias vezes de branca azeda, de boneco de neve, de palmitão. É muito ruim sofrer isso. Vocês ficam falando aí sobre gordofobia, mas e a magrofobia? Ficam falando que você é magro demais, um vento vai bater e você vai embora. Ficam te mandando comer, ficam dizendo um monte de coisa sobre você, mas vocês só pensam na gordofobia. Essa militância toda contra o preconceito de cabelo crespo, mas ninguém fala das pessoas me chamando de loura burra. Vê se pode. Difícil manter a paciência assim, né? Muito difícil. Hoje eu vou explicar a diferença entre bullying, preconceito e opressão. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreve no botãozinho aqui embaixo, ativa o sininho, que aí o YouTube vai te avisar sempre que tiver um vídeo novo. E se você já é inscrito, deixa seu like, assim logo no início do vídeo ajuda muito a divulgar para mais pessoas, para fazer a nossa comunidade aqui crescer. Então, muitas vezes quando a gente está debatendo assunto sério, que é machismo e misoginia, gordofobia, racismo, LGBTfobia, surge uma pessoa querendo falar de coisas que ela sofre, fazendo uma falsa simetria. O que é falsa simetria? É você querer equivaler duas coisas que podem parecer semelhantes, mas que não são, que elas têm pesos totalmente diferentes. Por exemplo, começar um debate sobre racismo e uma pessoa falar de ter sofrido bullying por ser muito branca. E aí a gente tem que diferenciar o que é bullying, o que é preconceito e o que é opressão. Quando a gente está falando de racismo, de machismo, de LGBTfobia, a gente está falando de opressões estruturais. Opressões estruturais são coisas que formam a nossa sociedade. A nossa sociedade foi construída sobre opressões. Opressões de ricos sobre pobres, homens sobre mulheres, brancos sobre negros. Essas opressões foram construídas ao longo dos milênios e ainda se apresentam hoje de diversas formas. A opressão está presente em todos os aspectos da vida de uma pessoa. É algo que se apresenta de forma diária, em diferentes níveis e em diferentes formas, que é impossível de escapar. Mesmo que você viva em uma comunidade em que todo mundo é negro, você ainda estaria sofrendo racismo, porque o mundo ainda é um mundo racista, uma sociedade racista. E o fato de que você não poderia sair dessa comunidade só de negros sem sofrer racismo do lado de fora, mostra que você ainda é vítima do racismo. A opressão faz as pessoas morrerem. Tem pessoas que matam outras porque o outro é negro. Tem pessoas que matam mulheres porque elas são mulheres. Pessoas que matam LGBTs porque são LGBTs. Ninguém morre especificamente porque é homem, especificamente porque é branco, especificamente porque é cis hétero. A opressão também diminui oportunidades de estudo, de trabalho, de acesso à saúde, de acesso a uma vida com dignidade plena. Também reduz o acesso a direitos básicos. Por exemplo, LGBTs. Casais de pessoas do mesmo gênero não podem se casar legalmente em diversos países. Tem países em que você ser homossexual ou bissexual faz você ser punido com pena de morte. E mesmo quando não está na lei, a gente vê que, por exemplo, até a política de cotas ser implantada, o acesso de pessoas negras à universidade era muito menor, era quase impossível. Por quê? Porque não houve a garantia da educação a negros como há para brancos, por uma questão não legal, mas por uma questão histórica social. E aí você não ter uma lei que repare isso, você está contribuindo para manter essa separação. Opressão é uma questão complexa, uma questão estrutural. Toda opressão, ela pode gerar preconceitos e pode gerar situações de bullying. Você ser uma mulher e sofrer bullying no seu ambiente de trabalho por você ser mulher. Você ser negro e sofrer bullying racista. Você ser gay e sofrer bullying homofóbico. São bullying que estão enraizados nessa opressão. Você também pode sofrer preconceito. Uma pessoa te vê na rua e porque você é negro ela acha que você é bandido. Isso é um preconceito que está enraizado nessa opressão. Nem todo preconceito
está enraizado em opressões. Por exemplo, você falar que toda loura é burra é um preconceito. Não está enraizado em opressões. Pode estar enraizado em opressões machistas, sim, agora pensando bem, porque não falam isso de homens loiros, falam isso de mulheres loiras. Mas isso é pelo fato de ser mulher, não pelo fato de ser loira. O preconceito, ele é o quê? Pela própria raiz da palavra, é um conceito pré-concebido, é uma opinião, é uma visão de mundo que você forma sem um pensamento crítico anterior, sem ter todos os dados sobre uma pessoa ou sobre um grupo. Normalmente tem raiz em alguma opressão. Pensando aqui, a maioria dos preconceitos tem alguma raiz em machismo, em racismo, em LGBTfobia, em gordofobia, em diversas opressões. Mesmo quando a pessoa que está sofrendo esse preconceito, ela é um homem, por exemplo. Existem pessoas que têm preconceito contra professores primários homens. Tem muito homem que se forma em pedagogia e tem dificuldade de conseguir emprego para dar aula para crianças. Por quê? Porque existe uma ideia de que para lidar com criança precisa ser mais calma, precisa ser mais doce, e isso seriam características femininas. Isso está enraizado no machismo. E a gente sabe que o machismo também afeta homens em uma medida bem menor, mas ainda afeta homens. Então o preconceito muitas vezes vai estar enraizado em alguma opressão, mas nem todo preconceito é opressão. Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho preconceito com hétero, esse pé atrás que a gente tem com hétero, que é um preconceito, você vê um hétero topzera na rua, ele pode ser uma pessoa incrível. Existem héteros topzera que são pessoas incríveis. Eles podem falar daquele jeito topzera, se vestir do jeito topzera, mas são pessoas incríveis de mente aberta que não vão ser escrotos com ninguém. Mas a gente mantém esse pé atrás, é um preconceito, mas é um preconceito com base em vivências que a gente tem para se proteger. Não é uma opressão contra o homem hétero, muito menos contra o homem hétero topzera. Pode ser sim desagradável para esse homem hétero topzera ser julgado por ele ser topzera, mas isso não é algo que vai acontecer todos os dias, o tempo todo. Pessoas que conhecem ele, a partir do momento que conhecem ele, acabou esse problema. Agora, negros, LGBTs, mulheres vão sofrer racismo, LGBTfobia e machismo, mesmo com pessoas que conhecem eles muito bem, mesmo dentro de suas famílias, mesmo nos seus empregos, mesmo em seus relacionamentos amorosos. Por fim, o bullying. O bullying, ele vai numa lógica oposta à da opressão. Uma pessoa vê que você é negro, que é mulher, que é LGBT, considera essas características negativas e te odeia por isso. No bullying, uma pessoa não gosta de você, e aí ela quer te ofender, e aí ela pega alguma característica sua, mesmo que socialmente não seja considerada negativa, e ela vai botar uma conotação negativa para te humilhar. Por exemplo, você ser muito branco, você ter nariz grande, você ser muito alto, você ser muito baixo. Ninguém sofre opressão por ser muito baixo. Ninguém sofre opressão por ser muito alto. Ninguém sofre opressão por ter nariz grande. Mas pode sofrer bullying. Não estou dizendo que o bullying não dói. Não estou dizendo que o bullying não pode fazer com que uma pessoa desenvolva depressão. Tem pessoas até que cometem suicídio porque sofrem bullying. E eu não estou dizendo que não é legítima a dor que você sofre pelo bullying. Não estou dizendo que não é legítimo um incômodo ao ser chamado de loura burra, um incômodo ao ser chamado de branquelo, um incômodo ao ser chamado de magrelo. É legítimo e dói. Só que não é comparado a uma opressão estrutural. E quando você tenta fazer essa comparação, ainda mais quando alguém está discutindo racismo, você tenta fazer essa comparação com o branquelo, é como se você estivesse comparando câncer com resfriado. Resfriado é desagradável, merece cuidados sim. Se for um resfriado um pouco mais forte, pode evoluir para algo pior. Você precisa de repouso, precisa de cuidados. Só que não dá para comparar resfriado com câncer. Câncer é um problema que você a vida inteira tem que ficar de olho para ver se não volta. Não tem comparação. Então, se você estiver conversando com alguém falando do próprio câncer, você vai falar, eu sei que você está passando, que eu estou resfriado. Não. Muitas vezes o bullying você sofre em algum lugar, ou dependendo da característica, você sofre em uma série de lugares. Mas saindo desses lugares, você está livre desse bullying. Mudando de meios sociais, encontrando pessoas menos escrotas, você está livre desse bullying. Você não se vê livre de uma opressão.
ainda que você esteja num ambiente em que ninguém te ataque por isso, a opressão, diferente do bullying, não está nas pessoas, está na sociedade. O bullying, sim, ele tem raiz numa cultura violenta, especialmente nas escolas, uma cultura de que as pessoas têm que estar uma acima das outras, uma cultura de competição que é ridícula. Mas o bullying que uma pessoa sofre individualmente, ele não tem raiz social. A não ser que seja um bullying homofóbico, um bullying transfóbico, um bullying machista, um bullying racista. Então é justo, é válido, é legítimo você sentir a dor de um bullying. E há momentos para se debater isso, eu acho que é um assunto que tem que sim ser debatido. Mas, como eu falei, há momentos, e o momento não é no momento em que a gente está debatendo racismo, no momento que está se debatendo machismo, no momento que se debate LGBTfobia. Porque são coisas que têm pesos totalmente diferentes, que têm raízes totalmente diferentes. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Lembrando que abril vai ter vídeo todos os dias, já estamos aqui entrando na reta final, faltam 10 dias para acabar o mês, não sei como eu estou aguentando. Hoje eu tô de touca porque o meu cabelo não colaborou muito. Não deixa de se inscrever, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que diz que sofre ao ser chamada de branco azedo, aquela pessoa que diz que sofre ao ser chamada de magrela, de Olivia Palito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!